Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que debate, que discute as grandes questões da contemporaneidade, enfim, aquilo que está rolando no mundo hoje. Nesse Conversa sobre o Mundo Contemporâneo 78, nós vamos conversar com vocês sobre Portugal. O tema hoje da nossa mesa redonda é da Revolução dos Cravos, a vitória da extrema-direita nas eleições de Portugal. Vamos falar justamente desse país. A Revolução dos Cravos, ela foi muito simbólica nos anos 70, uma vitória sobre uma ditadura que já se arrastava por mais de 30, 40 anos. Então, teve um significado muito grande para a esquerda a vitória da Revolução dos Cravos lá em 74. Depois nós temos a entrada de Portugal na União Europeia, nós temos experiências de esquerda importantes recentemente, e agora o que é marcante é o crescimento significativo da extrema-direita em Portugal. Então, esse é um tema de um país que é pequeno, de um país que é do tamanho de Santa Catarina, e tem uma população um pouquinho menor do que a do Rio Grande do Sul, mas, no entanto, que tem um papel importante dentro da Europa e principalmente nas relações com os brasileiros. Então, esse é o tema de hoje, esse é o tema do seu Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Hoje, com a nossa mesa tradicional, Luiz Carlos Delorme Prado, vamos falar de Portugal. Pois é, o tema é muito interessante, e é um prazer estar aqui novamente. Bastianzinho, Portugal, a terra dos técnicos de futebol. Bom, no ano que se comemoram os 50 anos da Isso. Revolução dos Cravos, né, justamente houve esse resultado, né, um crescimento muito grande da extrema-direita, né, com aquele partido Chega, tá, o que chama muita atenção, né, porque Portugal até recentemente parecia, né, tá imune, né, a esse crescimento da extrema-direita que vem se verificando em outros países da Europa também. Obrigado, Bastianzinho, por suas palavras iniciais. E agora, Numa Mazati. E aí, Numa? Voltamos o tema de Portugal, mas acima de tudo a discussão sobre o crescimento da extrema-direita, né? Porque no limite, no final, é sobre isso que a gente está conversando aqui, num país que viveu uma experiência autoritária muito forte, né? Ou seja, experiências autoritárias não vacinam ninguém contra o autoritarismo, não é isso? Exatamente, Bicalho, né? Boa noite, enfim, a todas e todos, né? Então, vamos discutir um tema interessante hoje, em particular em vista dos resultados das recentes eleições. É isso aí. Senhores, lembrando que vocês podem sempre encontrar esse programa na forma, né, de podcast no canal IE-UFRJ. Vamos aos nossos trabalhos. Luiz Carlos Delorme Prado, como sempre, o nosso decano, introduz o tema. Bem, eu acho que o nosso ponto de partida é chamar a atenção pela comemoração dos 50 anos da Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 74. E memória é muito importante. Então, para a minha geração, os que viveu um pedaço muito grande da vida durante a ditadura, de início, antes de 74, Portugal era o símbolo da sobrevivência de um governo autoritário. Na verdade, é, Portugal e Espanha são um pouco diferentes. A Espanha era claramente fascista. A ditadura portuguesa tinha a característica mais de ditadura conservadora. O Salazar nunca foi um revolucionário, modelo dos fascistas, de Mussolini, etc. Ele era mais uma figura profundamente conservadora, com uma visão crítica ao Estado, né? Ele era professor de economia política, e manteve um regime fechado, ditatorial, com uma polícia secreta, PIDE, muito violenta, se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial, mas uma neutralidade simpática ao nazifascismo.
sobreviveu nesse processo, se aliou, foi parte da OTAN no pós-guerra e teve um crescimento razoável no período de pós-guerra. É interessante que o regime salazarista, né, que inicia em 1933, tem um nome que nós tivemos também no Brasil, que é Estado Novo. E o Salazar fica no poder até 1968, se não me engano, 68, quando ele tem um AVC e vai ser substituído por Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, uma personalidade também profundamente conservadora, professor de direito. Quando há a Revolução dos Cravos, né, e pessoas da minha geração se lembram muito da música Grândola Vila Morena, que foi a música que era a palavra de ordem para o início, para a caminhada dos capitães para a derrubada do regime salazarista. O autor foi José Afonso, ficou muito popular. Outra coisa interessante no Brasil é que uma peça do Chico Buarque e do moçambicano Rui Guerra, em 1973, foi proibida no Brasil. Ela era uma peça muito interessante, com as letras feitas pelo Rui Guerra e as músicas do Chico Buarque. E uma delas, um pouco de ironia sobre a ditadura no Brasil, onde ele falava que essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda há de ser um imenso Portugal. Depois da Revolução dos Cravos, essa Luiz música Carlos, era fado tropical, né? fado tropical. Ela era cantada e passou a ter um outro sentido. E ser um outro Portugal seria ter também um abril de 74. Né? Então, ela vai adquirindo sentido ao longo do tempo. Então, quando nós vimos, 50 anos depois, a ascensão da extrema-direita em Portugal, é impossível não ficar profundamente incomodado com essa situação, essa transição de Portugal de um país que não era apenas atrasado em comparação com os outros países europeus, mas era uma espécie de um baluarte do conservadorismo mais arraigado, profundamente nada acontecia em Portugal. Você teve um crescimento econômico, eu chamei atenção no pós-guerra, mas essencialmente era um país de imigração, um país onde, embora tanto o Salazar quanto o Marcelo Caetano fossem professores, onde a educação não era generalizada, tinha muitos analfabetos, era uma sociedade, sob muitos aspectos, retrógrada, tinha uma religiosidade tradicionalista e conservadora também. Esse processo muda em 74, como nós falamos, e Portugal passa por um processo de grande transformação cultural, de aproximação de identidade com a Europa continental. Ele, depois que ele consegue ser aceito na expansão da União Europeia. É interessante, ele é um dos países que entra na Associação Europeia de Livre Comércio, que era parte dos países que estavam fora da Comunidade Econômica Europeia desde o início. Ele é um dos fundadores também da comunidade da Associação Europeia de Livre Comércio. Mas depois ele consegue junto com a Espanha, entrar na comunidade, entrar na europeia. E vai ser uma mudança muito grande para Portugal, não apenas pelo volume imenso de investimentos que o país recebe para toda a política de convergência com o nível de renda da Europa, mas também que os imigrantes portugueses deixam de ser vistos como cidadãos de segunda classe nos outros países europeus e passam a ser membros da comunidade, quer dizer, com absoluta legitimidade de estar em outros países. Eu chamo a atenção que ainda hoje a parte de serviços é muito importante em Portugal. O Portugal ainda tem alguma coisa com próximo de 4% do seu PIB de remessas de imigrantes, e ele ainda tem e cerca de 18% de exportação de serviços são viagens internacionais. Então, a parte de turismo e imigrantes é muito importante.
Da mesma maneira que a imigração para o Brasil foi muito importante. Eu, como carioca, pego o censo de 1920, 18% dos habitantes do Rio de Janeiro em 1920 eram portugueses. A influência de Portugal no Rio de Janeiro foi gigantesca. Em outras regiões do Brasil também, mas, quer dizer, a nossa origem é essa, mas estou falando a imigração recente. Foi muito importante, é muito grande. Então, nós pegamos, então, o crescimento de Portugal, é um crescimento mais acelerado, acompanhando, durante o chamado período dos anos dourados do crescimento pós-guerra, Portugal mais ou menos acompanha os outros países da Europa, e passa por essas transformações estruturais depois de 74. Claro que com a Revolução ele vai ter um período de instabilidade, e é importante chamar a atenção que a Revolução está diretamente ligada à tragédia que foi a expansão, a ocupação portuguesa, que era do qual Salazar e Marcelo Caetano, o regime salazarista, tinha muito orgulho na África. Então, para nós, brasileiros, né, que temos uma população tão grande de afrodescendentes, é impossível não chamar atenção da ação profundamente deletéria que teve Portugal em Moçambique, em Angola e outras regiões que ocupou, embora a herança cultural do português é importante na própria relação do Brasil com essas regiões hoje em dia. Então, da mesma maneira em que os capitães portugueses que lutaram nas guerras coloniais, indignados com a guerra colonial, derrubaram o regime, a minha geração também lembra muito das grandes figuras dos heróis da resistência colonial portuguesa, né, do MPLA dos outros partidos nas ex-colônias portuguesas. Esse intercâmbio, depois vai chegar no Brasil a literatura colonial, uma série de outros elementos que vão vir. É interessante que, nessa época, vão vir muitos portugueses para o Brasil. Não apenas, no caso, como era um regime militar, vem aqueles mais conservadores. Marcelo Caetano vai ser recebido de braços abertos pela ditadura brasileira, ele chega ao Brasil e vai se hospedar lá no Convento de São Bento, no centro, e vai ser imediatamente contratado pela Universidade Gama Filho, que foi originalmente formada por um militar, que foi o fundador da Gama Filho. Ele vai dar aula na Gama Filho durante muito tempo. Ele, inclusive, doa a sua biblioteca para a Gama Filho, que agora, com a falência da Gama Filho, retornou para Portugal, essa biblioteca do Marcelo Caetano. Então, para a minha geração, a Portugal tinha vencido esses conservadores, Portugal tinha tomado uma outra dimensão, e um papel completamente diferente. Embora Portugal nunca tinha tido uma grande prosperidade, ou seja, ele cresce a indústria em Portugal, mas a indústria de baixa tecnologia. Portugal ainda se mantém como um grande produtor de vinho, de cortiças, de alguns produtos agrícolas, e se integra completamente na economia europeia, sendo seu principal destino a Espanha, né, que obviamente vizinho, né? A França também é um destino importante, a Alemanha, da Europa Ocidental em geral, e fora da Europa Ocidental, fora da União Europeia, a Inglaterra, que está agora fora da União Europeia, mas que era também da União Europeia, quando você pega isso, Suíça e outras regiões. Portugal é muito pouco integrado, do seu ponto de vista comercial, com o resto do mundo. Ele pouco se integra no comércio com a China. O comércio com o Brasil é muito baixo, apesar da aproximação de natureza cultural, e com os Estados Unidos também. Então, Portugal, sob muitos aspectos, ele depende dessa integração forte com o continente. Outra coisa é que a população portuguesa já chegou ao seu apogeu e vem caindo. A taxa de fertilidade média, ou seja,
o processo de reprodução da sociedade portuguesa levaria inevitavelmente a uma queda da população em Portugal. Então, de certa maneira, a imigração em Portugal, Portugal que é tradicionalmente um país de imigração, a imigração pode ser um elemento muito importante para o equilíbrio econômico de Portugal. Ainda é pequena a imigração em Portugal, é menos de 5% de estrangeiros no total da população portuguesa. Então, embora uma dos argumentos do crescimento da extrema-direita é a luta contra a imigração. É curioso, porque, na verdade, o que afeta mais a sociedade portuguesa não é negativamente, certamente não é imigrante, mas são justamente os ricos que vão morar lá, que jogam o preço o custo imobiliário das grandes cidades portuguesas cresceu muito. Ele é um local de aposentadorias, por exemplo, o local onde os italianos mais se aposentam é Portugal. Muitos brasileiros ricos têm casa em Portugal. Ingleses, alemães, tudo isso vem contribuindo para aumentar o preço de moradia nas grandes cidades portuguesas. O desemprego em Portugal não é tão grande, é 6%, mas o desemprego de jovens em Portugal é muito elevado. Portugal é um país que dá pouca perspectiva para jovens, dá mais de 20%, se não me engano, é 23%, é acima de 20% o desemprego de jovens. Então, de certa maneira, depois da pandemia, que foi um período de muita instabilidade em Portugal, Portugal, embora tenha retomado depois, ele ainda tem uma série de dificuldades grandes. O crescimento de um partido como Chega, né, ele basicamente está associado. Agora eu me confundi, se é Chega ou Basta, eu sempre confundo o nome do partido de extrema-direita em Portugal. É Chega, né? Chega. Chega, mas há um movimento muito de populações, massas de trabalhadores, de certa maneira, de crítica à chamada elite, como em vários outros lugares. É uma crítica difusa para as elites corruptas e, mais uma vez, o que é muito triste, que é uma tentativa de imaginar uma lembrança de um passado português glorioso, onde tinha as suas colônias, né? E, obviamente, seus imigrantes vinham a serviço dos portugueses. Então, a extrema-direita portuguesa, de certa maneira, tenta glorificar o passado e não o futuro a partir de 74. Então, é impossível pensar o Portugal atual sem levar em conta o peso dessa direita que ascende e tenta lembrar aquilo que a minha geração via como a tragédia lusa, que era aquele regime reacionário, conservador, retrógrado, de uma polícia violentíssima, o PIDE, de uma sociedade profundamente conservadora em costumes, né, enquanto hoje Portugal é progressista em termos de costumes. Então, de alguma maneira, seria uma retomada desse processo. Do ponto de vista econômico, a meu juízo, não há nada de novo no front. Quer dizer, a economia portuguesa ela não se transforma profundamente. Ela é uma economia muito dependente de serviços. Isso eu acho que, a meu juízo, uma pequena economia aberta, como Portugal se define, acabou não trazendo uma transformação, no caso de capacidade produtiva, como poderia. Portugal não se transformou numa Holanda ou numa Bélgica, em termos de pujança, de sofisticação produtiva, né? Se manteve como uma sociedade periférica, com uma renda per capita relativamente baixa, o que, aliás, desde 2000 mudou muito pouco, né? Teve alguns saltos recentes, mas basicamente ficou durante muito tempo estagnada.
Então, a incapacidade de Portugal, de certa maneira, de transformar economicamente a sua sociedade no mundo atual, acabou abrindo espaço também para a ascensão da extrema-direita nesse país. Eu acho que o ponto de partida é esse, e adiante nós podemos aprofundar alguns desses. Obrigado, Prado. Não lembrando que é uma época muito marcante, esses anos de 74 e 75, né? Porque em abril de 74 você tem a vitória da Revolução dos Cravos em Portugal. Em seguida, julho de 74, você cai o regime dos coronéis da Grécia. Quer dizer, um mês, 2 meses depois. Em 75, você tem dois fatos também muito importantes para a esquerda, porque é a morte do Franco, né, do generalíssimo Franco, em Madrid, em 75, e a queda de Saigon. Né? A queda de Saigon é 1975, quando os vietcongos tomam a cidade de Saigon, que hoje é Ho Chi Minh. Então, durante 74 e 75, acontecem grandes eventos, entre eles a Revolução dos Cravos, lá de Portugal. Baixanzinho, botar você na roda, falar sobre essas questões, um pouco sobre a questão econômica, um pouco, enfim, sobre esse tema da questão também da União Europeia, Portugal dentro da União Europeia, as relações econômicas. Falar um pouco sobre esse Portugal econômico, né, ô Baixozinho? Bom, vamos lá, Bicalho. Eu Quer vou dizer, você pode procurar. sempre falar sobre o que você quiser, né, Baixo? Não tem problema. Exatamente. É aquela coisa. Obrigado, Bicalho, mas não vou falar nada do que você Agora me ele faz, sugeriu. não, isso acontece várias vezes. Não, agora, o Baixozinho, você podia falar, aí vai, fala sobre o que ele quer, está pouco se lixando do que eu pedi. Mas você vê A que vida ninguém do fala que âncora é não. ingrata, a vida do âncora é ingrata, cara. Você pede, o cara vai lá e fala sobre o que ele quiser, cansa de falar, Prado, agora, não, Bicarão vai e fala sobre o que ele quer. É o Não, destino, mas não você observa adianta, que não adianta, é que dura a ninguém vida. fala não, né? É sempre de uma É, maneira eufemística, né? é isso aí, Baixozinho, fala, porra, sobre o que você quiser, Fleumática. vai lá, vai. Tá. Então, só para implicar, eu vou falar do que você me pediu. Ah, tá, só de sacanagem. Bicalho, se você pudesse colocar aquele gráfico da Portugal desde os anos 60. Eu vou aproveitar, né, mostrar um pouquinho aqui para ajudar a visualizar, a ter a dimensão de algumas informações que o Luiz Carlos já transmitiu na fala dele. Tá? Isso aqui é o gráfico da renda per capita, né, de Portugal em dólares constantes de 2015. Tá? É possível observar, de fato, que vinha crescendo. Nos anos 60 tem uma pequena queda ali durante o período da Revolução, propriamente, né, a instabilidade da Revolução, retoma o crescimento, e aí tem o que a gente chamaria de uma quebra de tendência, né, quando passa a ter uma tendência mais, de maior, de aumento mais acentuado, a partir de meados dos anos 80, que é justamente quando Portugal, tá, ingressa na União Europeia. Tá? Portugal e Espanha vão ingressar justamente em meados dos anos 80. Tá? Depois continua crescendo, tem fases de oscilação. A queda ali em 2010, começo da década de 2010, é a crise europeia, em que Portugal foi uma das maiores vítimas, né? Junto com outras economias como a da Grécia, da Irlanda, da Itália, da Espanha, que foram pejorativamente, né, e grosseiramente chamados de pigs naquele momento. Tá? Mas, na realidade, esse dado aqui de renda per capita, ele não capta toda a transformação, né, que houve a partir do ingresso na União Europeia. Tá? Em termos de investimentos de infraestrutura, o Luiz Carlos mencionou, né, o dinheiro que foi concedido a esses países, a esses novos entrantes, nos anos 80, tá? Que é para convergência com os outros países do bloco, eram os chamados fundos estruturais da União Europeia. Tá? Então, quer dizer, Portugal, que era um país extremamente atrasado, tá? É, é, quem viajar até os anos 70, né? Quer dizer, às vezes quem viajava pelo interior de Portugal de carro, né, via cenas quase que medievais,
né, no interior de Portugal, o país se moderniza, tá? A partir do meados dos anos 80. Agora, se puder, Bicalho, mostrar aquele outro gráfico, tá? Agora, por outro lado, tá? Esse aqui é um gráfico de renda per capita, também em dólares constantes de 2015, que é do fonte ao Banco Mundial, mas aqui pegando a partir de 2005, Portugal, Grécia, né, a média da União Europeia e a média da zona euro. Então, é possível observar que, a despeito desses avanços que houve em Portugal, a partir do ingresso na União Europeia, a renda per capita portuguesa é muito abaixo, tá, da renda per capita, seja da União Europeia como um todo, seja especificamente da zona euro, ou seja, dos países que resolveram adotar a moeda comum europeia, né, o euro, no final dos anos 90, começo de 2000. Na realidade, quer dizer, Portugal está ali mais ou menos no patamar da Grécia, tá? Inclusive estava atrás da Grécia antes da crise europeia, ali começada em 2010, 2011. A Grécia sofre mais do que Portugal, né? A economia grega afunda, vive uma crise profunda, Portugal passa, mas em termos de renda per capita, as duas economias estão muito próximas em termos de renda per capita e realmente descoladas, né, muito abaixo da média da União Europeia como um todo e da zona euro. Tá? E, novamente, um outro aspecto levantado pelo Luiz Carlos, em termos de estrutura produtiva, tá? A economia portuguesa é muito pouco diversificada, tá? Depende de alguns poucos setores, muito menos complexa do que outras economias do bloco, inclusive economias, enfim, de países de dimensões territoriais e populacionais similares aos de Portugal. E aí, com isso, eu chamaria atenção para um aspecto que me parece interessante, que é, bom, a chegada dessas eleições que ocorreram agora há pouco, tá? E que foram marcadas por esse forte crescimento do partido de extrema-direita, né? O que detonou é, a crise que culminou com essas eleições foi um escândalo, tá? Em que é, o então primeiro-ministro de centro-esquerda, Antônio Costa, passou a ser investigado e ele renunciou, né, em função disso, ele quer ser incompatível, né, criaria muita instabilidade ele sendo investigado e na condição de primeiro-ministro, tá? Mas a origem desse escândalo estava ligada a investimentos em torno da exploração do lítio, né? E que seria uma aposta, digamos, recente de Portugal, tá? Porque Portugal tem reservas grandes de lítio, tá? E na Europa são poucos os países. A Sérvia, por exemplo, também acho que tem grandes reservas de lítio, tá? Bom, Bastião, é lítio, né? oi, Lítio que é importante na produção de baterias, esse tipo de coisa. exatamente, baterias, né, por exemplo, para carros elétricos, Isso. né? Então, como tem toda uma discussão, né, e muitos acreditam que, quer dizer, o paradigma em termos da indústria automobilística será o automóvel elétrico, tá? Então, quer dizer, isso fez com que o lítio ganhasse uma importância, enfim, a exploração do lítio ganhasse uma importância grande nos últimos anos, tá? Claro que é uma aposta, não dá para saber se realmente a indústria vai por aí, tá? Mas é uma aposta que muitos estão fazendo. Então, para essa economia pouco diversificada, o lítio passou a ser, de repente, uma oportunidade de um novo setor que poderia puxar a economia portuguesa, tá? E aí, nesse contexto, novamente, da importância do lítio para baterias e para o carro elétrico,
é, a maior parte, quase a imensa maioria, cara, praticamente todo o lítio que é, é consumido, vamos dizer assim, lá na Europa, vem de fora do continente. Tá? Então, Portugal queria justamente se posicionar como o principal fornecedor interno de lítio, tá? Do continente europeu, da União Europeia em particular. Então, chamar atenção para isso, que a crise que detonou é, essa mudança política que aconteceu agora se deveu a um escândalo em torno desse negócio, tá? É, desse ramo. Agora, economicamente, tá? Portugal estava numa situação um pouco complicada em função do aumento da inflação, tá? Que atingiu outros países do continente nos últimos anos, combinado um outro aspecto que o Luiz Carlos comentou, como um problema de moradia, né, e de um preço muito alto dos imóveis, em função principalmente dessa grande entrada, né, de estrangeiros comprando imóveis em Portugal, talvez nas grandes cidades em particular, né, o que levou lá para cima o preço dos imóveis e dos aluguéis em Portugal. Tá? Então, essas eram discussões que estavam ocorrendo ano passado, quando estourou a crise. Tá? Até porque, desculpa, deixa eu retornar, na questão do lítio, tem todo um debate também com os ambientalistas, tá? Que não querem a exploração dessas reservas, têm preocupações acerca das consequências ambientais da exploração dessas reservas de lítio. Tá? Então, esses eram os grandes temas de Portugal no final do ano passado, quando estourou a crise. Outro era a privatização da TAP, da empresa aérea portuguesa, que tinha sido reestatizada, e, em princípio, era um plano do outro governo, do governo do Antônio Costa, tornar a privatizá-la. Tá? E aí a, a British Airways, com seu novo proprietário, e a dupla Air France e KLM estavam interessadas em comprar a TAP. Tá? Acho que seriam essas as minhas observações iniciais. Depois eu teria alguns pontos para falar sobre um pouquinho mais sobre propriamente sobre a ascensão da extrema-direita portuguesa. Falou, obrigado, Baixa. Lembrando que vocês encontram no YouTube um filme que é o filme da Maria de Medeiros, né, sobre a Revolução dos Cravos. O filme chama-se Capitães de Abril, e vocês encontram no YouTube. É só procurar Capitães de Abril, vocês acham lá o filme da Maria Medeiros, que é um belo filme Deixa eu sobre passar a Revolução de... uma referência É também um filme de cultural, né? 1900... Não, só terminar, Baixa. É um filme de Pois não, 1900 desculpe. e... É um filme de 1999, né? É um filme da Maria de Medeiros, sobre a Revolução dos Cravos, né? O comentário que eu ia fazer, o Luiz Carlos falou sobre italianos, né, indo para Portugal, se aposentando e não morar em Portugal. Bom, um escritor italiano muito bom, tinha casa em Portugal, adorava Portugal, que era o Antônio Tabucchi. Tá? Ele, inclusive, escreveu um romance em português, mesmo sendo ele italiano, e um romance que eu li não faz muito tempo, né, que se chama A Firma Pereira, né, mostra, quer dizer, tem um pouco como pano de fundo a violência da polícia secreta portuguesa na época do Índio. Salazar. Tá? Bom, É isso. obrigado, Passo para o Baixazinho. Numa, Azat, falar um pouco sobre Portugal, né, que tem esse simbolismo para a esquerda, né, e como lembra o Fiore, né, nosso professor, justamente a partir desses anos, né, de 74, 75, desse avanço progressista, né, se você pode chamar assim, no mundo, né, é que você inicia-se uma reação conservadora, né, extremamente forte, que vai desembocar na Thatcher, no Reagan, nos anos, né, de 79, no início da década de 80. Né. Numa Portugal, dos cravos à extrema-direita, né. Pois Em é, 50 anos, né? Em 50 anos. Ninguém eu está salvo vou. disso, né? Nenhum de nós está salvo disso, na verdade é essa. Que nós estávamos conversando outro dia, né?
exatamente. É, eu vou fazer algumas considerações ligadas à economia portuguesa, a essa trajetória da economia Numa, só portuguesa. acabei, Numa, me desculpe, mas só acabei lembrando de uma coisa, né? Quer dizer, as virtudes passadas não nos salvam, né, dos pecados presentes, né? Pensando nisso agora. Pô, é isso. Vamos nessa. Primeira máxima. Estava pensando nisso agora, realmente. Então, se a gente for olhar a economia portuguesa, de fato, ela, do ponto de vista estrutural, vai ter características que foram já, em parte, evocadas pelos camaradas, e a sua trajetória de crescimento econômico foi muito marcada, obviamente, pela entrada na União Europeia, ou na época na Comunidade Econômica Europeia, em 86. Bom, Portugal, de facto, antes de entrar na Comunidade Econômica Europeia, tinha, tinha uma estrutura produtiva marcada por uma forte participação do setor agrícola, particularmente em comparação com outros países europeus, da Europa Ocidental, uma indústria relativamente pouco sofisticada, né, baseado essencialmente na indústria de calçados e na indústria têxtil, tá? E um pouco, obviamente, de indústria agroalimentar. Essas características de uma indústria, na verdade, bastante focada em atividades intensivas em mão de obra, ou seja, pouco avançada tecnologicamente, mas usando bastante trabalho, né? Ela, obviamente, foi tornou Portugal, né, uma presa fácil, entre aspas, é, por parte das evoluções que a gente observou na economia mundial nas últimas 3 décadas. Então, óbvio, como todo país que tinha uma indústria intensiva em mão de obra, Portugal sofreu da concorrência asiática, em particular da concorrência chinesa. E parte dessa indústria tradicional de calçados, de têxtil, foi deslocada para a Ásia. Ainda por cima, Portugal vai sofrer da entrada dos países da Europa Central e Oriental depois da queda do Muro de Berlim, enfim, que beneficiaram de muitas ajudas, de uma integração comercial e produtiva muito forte, particularmente com a Alemanha, mas não só, né? Se a gente pegar o caso da Romênia, por exemplo, muito forte com a França, e esses países têm um custo trabalho menor, né? Que é significativamente menor do que Portugal, exerceram uma forte concorrência. Então, não somente o Portugal sofreu a concorrência asiática, mas também essa concorrência intra-europeia por parte dos países da Europa Central e Oriental. Tá? E óbvio que, como foi colocado pelo professor Bastian, houve um esforço de melhoria das infraestruturas de transporte, da infraestrutura elétrica, da infraestrutura urbana, das infraestruturas urbanas de forma geral, por conta do uso dos fundos estruturais europeus. O feito desses fundos estruturais, para melhorar a infraestrutura em si, né, foi, obviamente, de estimular a demanda efetiva, o gasto público de Portugal, e se a gente for olhar o período entre 86 e 99, né, até a adoção do euro, realmente o crescimento português é bastante expressivo, como a gente viu, e isso é principalmente devido à expansão do gasto público. Em alguma medida, tem uma participação das exportações, que vão crescendo um pouco, né, apesar dessa concorrência, mas que, na verdade, assim, é relativamente baixo. Né? Um elemento, na verdade, que vai compensar em parte, né, por um período, pelo menos, entre meados da década de 90 e o início da década de 2000,
essa queda das exportações tradicionais, industriais têxtil e de calçados, né, vai ser a abertura, em meados da década de 90, acho que em 95, se não me engano, né, de uma grande fábrica automobilística na periferia de Lisboa. Originalmente era um joint venture, né, enfim, um consórcio entre a Ford e a Volkswagen, né? Rapidamente foi a Volkswagen que tomou controle, e essa fábrica vai produzindo, bom, se a gente olhar a média, né, dos últimos 30 anos, por volta de 200 mil veículos por ano. Uma parte destinados ao mercado português, mas a imensa maioria, mais de 95% da produção destinada, na verdade, ao resto do mercado europeu. Então, isso melhorou, ao mesmo tempo, um pouco as exportações e também o grau de sofisticação tecnológica dessas exportações. Bom, só que, como falei, o elemento essencial, fundamental de dinamismo econômico, de crescimento econômico, foi a elevação do gasto público. Tanto em termos de investimento público, quanto muito mais, na verdade, em termos de transferências sociais. Se teve, nesse período, um aumento muito elevado das pensões, um aumento elevado também das diferentes prestações sociais. Houve um investimento no fornecimento de bens públicos, na área de saúde, na área de educação. Houve também um aumento significativo do número de funcionários públicos e também das remunerações desses funcionários públicos. Esse movimento, na verdade, ele vai até 99. Por conta da integração no euro, Portugal vai ter imposições, em termos particularmente de controle do gasto público, e, nesse sentido, a década de 2000, pelo menos até 2008, até a crise financeira global, a década de 2000 não vai ser boa em termos de crescimento econômico para Portugal. Se a gente pega a média de crescimento econômico entre 2000 e 2008, ela foi em Portugal de 1,4%, ou seja, muito abaixo dos números observados em outros países do sul da Europa. Muito inferior, por exemplo, aos mais de 4 e poucos por cento observados no caso da economia espanhola, por exemplo, ou mesmo muito abaixo também da Grécia. Tá? E isso, na verdade, vem no fato que Portugal quis, por conta até dos governos, nisso, o Barroso, um dos primeiros ministros nesse período, vai ser, obviamente, vai ter uma parcela de responsabilidade, e esses governos de centro-direita quiseram se adequar, ser bons alunos, e bons seguidores dos princípios de rigor europeus, e, na verdade, levaram a essa queda do crescimento. Só para lembrar, se a gente pega o período anterior, ou seja, o período entre a entrada na Comunidade Econômica Europeia, que vai se tornar União Europeia, né? Em 86 e 99, nesse período, o crescimento econômico médio anual do PIB português foi acima de 3,8%. Então, realmente, a década de 2000, antes da crise, já tem essa desaceleração por conta da queda do gasto público. Alguma fonte de crescimento econômico, obviamente, como vai ser ligada à construção civil, por conta da expansão do setor turístico em particular, e por conta do início desse movimento de deslocamento de população, particularmente aposentados, do resto da Europa para Portugal, mas que, na verdade, vai explodir para valer a partir de 2013, desculpa, 2013, quando aí tem um acordo fiscal que faz com que, na verdade, os aposentados do resto da União Europeia, portanto, que eles sigam uma série de procedimentos, possam transferir sua residência fiscal do país de origem para Portugal e tenham
vamos dizer, a isenção total de impostos sobre renda, rendimentos, por 10 anos. Algo que, aliás, bom, depois voltarei a esse ponto durante o debate, cria um forte debate em volta da questão da renovação ou não desse tipo de privilégio. Mas, bom, voltando à trajetória econômica portuguesa, obviamente, a crise de 2008, 2009, a crise financeira global, vai atingir muito fortemente para Portugal. Você vai ter, assim, os títulos da dívida portuguesa vão passar a ter taxas de juros muito acima das taxas muito baixas que até então tinham caracterizado eles, e isso vai criar, na verdade, uma crise de dívida por parte de Portugal, e a troika europeia vai impor a Portugal uma série de condicionamentos em troca de uma ajuda. E esses condicionamentos consistem principalmente em reformas das leis trabalhistas, no sentido, obviamente, de uma amputação dessas leis trabalhistas, e num recuo do peso do Estado na economia, tanto em termos de privatizações, quanto em termos de queda do gasto público e de não renovação, por exemplo, de não, vamos dizer, manutenção do número de empregos públicos. Então, basicamente, quando no período entre 2009 e 2013, os aposentados, as pessoas que se aposentavam, os trabalhadores do setor público que se aposentavam, não eram substituídos por pela contratação de novos funcionários. Tá? Então, você tem uma queda do número de funcionários públicos em Portugal nesse período. Você tem uma queda também do investimento público. Tá? O que vai marcar, isso vai se traduzir em termos de crescimento econômico, com um crescimento econômico médio negativo, ou seja, uma recessão entre 2009 e 2014, com uma média de menos 1,2% do PIB por ano. Bom, se a gente for olhar o que vai acontecer a partir de 2015, ou seja, a partir da chegada dos governos, do governo de centro-esquerda, vai haver uma retomada do gasto público. Isso vai explicar por que Portugal volta a crescer, inclusive numa média acima de 3% entre 2015 e 2019. Porém, essa retomada do crescimento do gasto, do aumento do gasto público, ela é focalizada nas transferências e no aumento dos salários, das transferências sociais, no aumento dos salários dos funcionários públicos e na promoção do aumento do salário mínimo. Inclusive, o salário mínimo vai aumentar significativamente durante esse período, passando de 505 euros em 2015 a 760 euros o ano passado, em 2023. Ou seja, o aumento de 50% em termos nominais. Obviamente, passou até a inflação no período, mas em termos reais, a gente está um pouquinho abaixo de 38%, para ser exato. Ou seja, um aumento extremamente significativo. Então, em termos de política social, política de distribuição, houve um esforço que foi coroado de sucesso, a gente vê isso com a taxa de crescimento, porém, para não se atrair também vamos dizer, a repreensão por parte da União Europeia, Portugal vai continuar mantendo a queda da taxa de investimento público. Tá? Então, o investimento público vai continuando a cair, tá? Com a ideia de controlar a dívida pública portuguesa. Que, aliás, o que acontece, por exemplo, em 2019, Portugal apresenta, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, quando era fornecedor de armas e munições, etc., passa a ser, no final da guerra. Então, pela primeira vez, você tem um superávit orçamentário do Estado português.
Só que isso não é uma boa notícia para Portugal. Então, na verdade, por quê? Porque Portugal poderia ter crescido mais, e porque isso significa uma deterioração, em particular dos serviços públicos. Na área de saúde, na área de educação, há uma deterioração significativa, que, junto com os elementos já apontados pelos camaradas, vai participar de uma queda também progressiva da popularidade do governo. Então, na verdade, o problema desses governos, os governos de centro-esquerda, que se sucederam, enfim, nesse período, que depois houve, assim, entrou em coalizões, né? O problema disso é que esse governo só fez metade do trabalho. Retomou as transferências, voltou a aumentar significativamente o salário mínimo, porém, deixou, não forneceu, não entregou o que tinha prometido em termos de melhorias dos serviços públicos e do fornecimento de bens públicos. Pelo contrário, ele se deteriorou. Então, eram essas breves considerações. Eu vou passar a palavra para os camaradas agora. Tá certo. Obrigado, Numa. O Prado, essa história do chega, né? Você estava falando do chega, basta. Eu me lembrei dos três editoriais do Correio da Manhã, né? Em 64, né? Que basta, fora e não pode continuar. E foram três editoriais, na verdade, Correio da Manhã, temos assim, pedir o fim do governo, né? O governo Jango, né? E uma outra coisa é o seguinte, Bastianzinho, colocar aqui na roda uma questão, que é o seguinte, na queda do Antônio Costa, que é a partir dali que você detona o processo, quando você vai chegar para as eleições, etc., etc., do Partido Socialista, você tem uma presença que é bastante conhecida nossa, que é a presença do Ministério Público português, não é isso? Numa experiência que a gente conhece muito bem aqui, que é a utilização dos procuradores para você intervir na política, né? Usando os recursos, né, Pradinho? O famoso lawfare português, no qual você tem a experiência lá do Antônio Costa, inclusive com escutas que foram transcritas de forma erradas, um espetáculo assim dantesco, né? Mas que no final acabou concretamente com o Antônio Costa saindo, né? Então, gostaria de colocar um pouco isso na roda, né? A questão de Portugal, repetindo um pouco aqui práticas nossas, né? Que levaram a Lava Jato, Muro e tudo isso, né? Então, são os portugueses imitando a gente, né, Prado? Se você for olhar para pensar sobre esse ano, né? Essa É acho que é isso. mais para o Pradinho, Pradinho, que é o nosso advogado. que é Eu, advogado de formação também. É. eu queria também chamar a atenção nesse contexto. Eu estava olhando, enquanto a gente estava conversando aqui, questão de educação em Portugal. Quando você pega os censos portugueses, você vê por geração, as gerações mais novas são cada vez mais educadas em Portugal. Então, Portugal já tem, das pessoas, pouco mais de 20 anos, mais de 40% Isso da. também tem que chamar atenção nos fundos da União Europeia. Também muito dinheiro foi utilizado no sistema educacional. As Pois universidades portuguesas, por exemplo, e entraram nas redes europeias também, né? As mas universidades de o pesquisa. o que é interessante é o seguinte: então, subiu muito o nível de educação. Mas isso não gerou empregos de remuneração elevada na proporção do crescimento da qualidade da educação portuguesa, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Porque, em geral, os neoliberais em geral, dizem que você resolve tudo via educação, porque a educação gera a sua própria demanda, né? Uma espécie de lei de ser da educação. Isso é É muito uma, curioso. que é uma besteira, né? Quer É, dizer, porque qualificação, mas sem oportunidade de trabalho, leva à chamada evasão de cérebros, e o brain frustração, drain, e né? frustração. E frustração, né? Não é Então, à toa, por exemplo, quando a Argentina entra em crise, né? Eles têm uma boa formação na Argentina, né? As embaixadas da Espanha e da Itália ficam lotadas, né? A pessoa tem muito descendente, né? O pessoal isso pensando em ir embora. aconteceu também aqui no Brasil. Todos nós sabemos o Claro, número de claro. estudantes que nós estamos perdendo para ir para outros lugares do mundo,
justamente porque eles não veem perspectiva profissional no país como o Brasil. Mas, pegando a questão de Portugal dentro da União Europeia, é muito interessante o crescimento da importância da burocracia portuguesa, inclusive nas posições de comando na União Europeia, em vários órgãos internacionais, está muito ligado a essa situação peculiar de uma sociedade muito mais educada, uma população relativamente pequena, com dificuldade de colocação. O que você falou, Bicalho, se ajusta, o Numa também chamou atenção nisso. Você tem uma sociedade que se modernizou profundamente depois da entrada na União Europeia, que olha para os seus vizinhos como espelho do que ele espera ser. Quer dizer, então, o que o jovem português quer ser? Ele quer ser como um jovem alemão, um jovem holandês, onde ele tem maior oportunidade de colocação e uma ascensão social considerável. Bem, isso não está acontecendo, o desemprego de jovens é grande e as dificuldades de colocação são grandes. Aqueles que conseguem vão procurar posições em outros lugares, e muitos deles conseguem, são qualificados, etc., mas isso tem efeito também que não transforma a economia portuguesa, por um lado. Por outro lado, quando eu vejo essa questão de Ministério Público, não é à toa, nós temos muita proximidade, há diferenças, mas também há muita proximidade do direito da tradição jurídica portuguesa e da tradição jurídica brasileira. Eu coloco isso dentro desse contexto. Como é que você explica essa profunda frustração que nós temos? Então, a explicação mais simplória, dentro do contexto do neoliberalismo, é que a culpa são dos políticos corruptos. Então, há uma tentativa para você buscar culpados pela nossa miséria, pelos nossos problemas, a dificuldade de se entender a natureza do problema contemporâneo. E qual eu entendo a grande dificuldade que Portugal vai passar agora? Portugal é muito dependente da demanda da União Europeia. Então, dado a conjuntura atual, nós já analisamos a Alemanha no passado, né, passado recente. A economia europeia ela não cresce de maneira tão. Ela vem perdendo dinamismo nas condições atuais em função da guerra. Isso tem um efeito muito grande em Portugal, porque tem um efeito pelo lado das exportações e tem um efeito também pelo lado do turismo, né? Porque, obviamente, se você tem menor renda nos outros países, isso afeta o turismo com referência a Portugal. E, finalmente, também tem um efeito pelo lado das remessas dos imigrantes portugueses, que é outro elemento importante dentro desse cenário. Então, tal como tende a acontecer nas crises, você levantou aqui, tanto o Bicalho quanto o Baixe, a comparação da Grécia e Portugal. Não é à toa que Grécia e Portugal, quando há uma crise europeia, elas são mais afetadas, rendas mais baixas, a populações, nos dois casos, educadas. Um ponto a favor de Portugal interessante, a distribuição de renda em Portugal é bem razoável. O índice de Gini em torno de 33, alguma coisa do gênero, para as pessoas explicarem, é um indicador de distribuição de renda. Quanto mais próximo de 1 ou de 100, né, dependendo do critério que se use, mais desigual. Quanto mais próximo do zero, mais igual. Então, enquanto o Brasil é acima de 50, o Brasil é um país de distribuição de renda muito ruim. Portugal ele está mais ou menos um pouco acima da média da União Europeia, não chega a ser um dos países com a melhor distribuição, mas é assim, um pouco pior do que a Alemanha e a França, mas melhor do que muitos outros países e muito melhor que Estados Unidos, que a Austrália, que Nova Zelândia, que outros países desenvolvidos fora da região. Então, por um lado, Portugal tem isso, é uma sociedade que em termos de distribuição de renda, reflete mais ou menos a situação da Europa, mas por as razões que o Numa falou, o fato de que a política econômica europeia é muito conservadora. É muito complicado para Portugal, o rating de Portugal pelas agências de risco é baixo, é BBB.
a margem de Portugal de pegar recursos. Lembre-se que Portugal não emite moeda, ele está na zona do euro. Então, na verdade, Portugal depende, tal como a Grécia, né, as dificuldades de se fazer política autônoma, da política do Banco Central Europeu. Então, as margens de manobra de Portugal são muito restritas. E aí, diga-se de passagem, né, a crise ali dos 2010, que Portugal, Grécia e outros países sofreram, se deveu, em larga medida, à atuação do Banco Central Europeu, né, que não comprou os títulos de dívida desses países, tá, e os deixou pressionados, quase que como obrigando-os a ter que passar pelo purgatório da austeridade fiscal. Pois é, então esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, sabe, Numa? A meu juízo, países como Portugal, como Grécia, têm muito pouca autonomia para fazer uma política mais autônoma, porque eles dependem muito das condições que são impostas pela burocracia europeia. Então, de certa maneira, governos de esquerda, eles podem aumentar na margem, eles podem aumentar a tributação, mas isso tem determinadas implicações, mas eles são muito pressionados a fazerem o ajuste. Fora o fato de que há uma aderência muito grande, inclusive dos setores mais progressistas europeus, ao pensamento médio da União Europeia, até porque eles querem, vamos dizer, ser aceitos dentro desse sentido, mas independente disso, é uma posição muito diferente de uma posição como a Alemanha, como a França, ou até mesmo como a Itália, apesar da fragilidade dela, que tem a própria Espanha vizinha tem uma margem de manobra maior pela sua importância dentro da União Europeia. Mas um pequeno país como Portugal, ele, na verdade, é muito dependente das condições externas que se tem. E não é fácil fazer uma transformação de Portugal de maneira isolada, porque as margens de manobra são relativamente pequenas. Então, o que eu acho curioso é que uma exceção da extrema-direita, no caso português, o crescimento da imigração é uma boa ajuda no caso de Portugal, porque, como Portugal ainda tem muita gente produtiva que sai do país, e é um país que a média de idade é bastante avançada. Aliás, Portugal tem uma expectativa de vida muito alta, quase 82 anos, 81,7. Não é bem mais alta do que a americana, só para as pessoas terem ideia. Então, Portugal é um país de baixa criminalidade, a expectativa de vida muito, muito grande, uma distribuição razoável. Então, de certa maneira, é um país que tem muitas qualidades como espaço de moradia. Não é à toa que muitos brasileiros olham Portugal de uma maneira. Em contrapartida, para o jovem, não é um bom país, porque as opções são muito pequenas, os próprios portugueses não conseguem fazer. E ele é prisioneiro da posição dele dentro da União Europeia, então ele está numa certa armadilha. Eu temo que essa coisa que é vendida pela extrema-direita, que o problema é todo a corrupção do sistema, das elites, e que há um passado de glória em Portugal, seja muito tentador para a parte excluída, principalmente os jovens excluídos, curiosamente, muitos brasileiros imigrantes aparentemente levaram o bolsonarismo, levaram a extrema-direita com eles para Portugal. Né? Curiosamente, se apresentam como anti-imigrantes entre os outros imigrantes, né? A contradição dentro do sistema. Então, eu gostaria muito de ouvir o Baixo Numa, como é que eles veem essa minha visão, que eu acho que Portugal ele está numa certa armadilha, ele está enquadrado, as suas margens de manobra são relativamente pequenas. Luiz Carlos, sobre Não, vou falar um pequeno comentário aqui. Não, Baixa, assim, hoje eu estou um pouco fazendo assim, o meu papel de caderno B, sabe? Que falou sobre a Grécia, lembrado o filme do Costa Grava, né? Que é sobre o jogo do poder, né? Que é justamente sobre a crise grega, que vocês encontram nos melhores streamings do ramo, né? Que é um belo filme sobre a crise grega. E mostra com pouca autonomia tinha a Grécia, né? Isso, exatamente. Um filme sim. A partir do livro do Varoufakis. Isso, de Yanis 2021, Varoufakis.
E aí, lembrando uma coisa mais antiga, que é um clássico, né, do Costa Grava, que é o Z, né, que é justamente sobre o Hum. regime dos coronéis, né, a ditadura grega, né? Então, você pode encontrar o Costa Gravas falando sobre, lá atrás, né, em 69, sobre a ditadura grega, e em 2021 falando sobre a ditadura da União Europeia, do Banco Mundial, da Troika, não é isso? Da Troika Europeia. Conversas também é cultura, né? Também é É, cinema, exatamente. literatura. Então, só que falou aqui, mas eu só estou muito caderno B, Bastazinho, vai lá. Não, confesso que quando você falou de novo da Grécia, fiquei com medo de se voltar aos pré-socráticos. Mas Ah. Não, isso é uma é, especialidade do professor Prato, né? Vamos fazer um mas programa sobre filosofia grega, né? A gente faz isso no futuro, quem É, sabe? meu Deus. Esquilo, esquilo, né? Ai, meu Deus, a tartaruga, estamos ferrados. Vai lá, Bastazinho, sai dessa, toca essa bola. é, bom, eu estou de acordo com a interpretação do Luiz Carlos, tá? Que os graus os graus de liberdade, né? Quer dizer, o raio de manobra, ele é muito reduzido, porque os países que aderiram ao euro, tá? é, abriram mão da sua moeda, tá? Ao fazerem isso, eles automaticamente abriram mão é, da sua política monetária, tá? Da autonomia de fazer política monetária, ainda que os presidentes dos bancos centrais dos países membros participem, né, do conselho que toma as decisões, tá? Não é o Banco Central do próprio país que toma as decisões referentes à taxa de juros e, enfim, a política monetária de uma maneira geral. Mas também abriram mão da política cambial, né? Porque como a moeda agora é única, e também, novamente, é a autoridade monetária lá em Frankfurt, o Banco Central Europeu, que toma as decisões, esse país não, o país que aderiu ao euro não pode desvalorizar a sua moeda como podia anteriormente. Então não pode fazer o que a gente chama de política cambial. E como há uma série de regras fiscais, né, muito restritivas, a política fiscal, o espaço de política fiscal também é pequeno. Quer dizer, nos outros há uma perda da possibilidade de fazer política, praticamente, e nesse caso, no caso da política fiscal, os raios de manobra também são encurtados, tá? Os países maiores, no final das contas, na hora que precisam, eles fazem o que eles acham melhor. Mas os países menores ficam mais pressionados, né? Então, na realidade, as regras da União Europeia, que vem lá de Maastricht, né, de 1992, houve algumas modificações posteriormente, tá? Mas elas são um problema, na verdade, para a União Europeia, tá? Elas criam uma limitação de crescimento dessas economias que vão, não é o caso de Portugal, mas vão, por exemplo, impactar nas taxas de desemprego e nos níveis de satisfação, né, ou melhor, de insatisfação da população, tá? Então, quer dizer, parte do caminho para a União Europeia, para a Europa, né, eventualmente entrar num ciclo mais virtuoso, passaria pela revisão, tá, dessas regras restritivas da maneira como a política econômica é conduzida. Mas isso é muito difícil, tá? De se pensar. Porque, por exemplo, para a Alemanha é uma questão visceral, né? A Alemanha é acompanhada de outros países do norte da Europa. E, de certa maneira, as instituições macroeconômicas da União Europeia mimetizaram as instituições alemãs e o modo alemão de tocar essas políticas, que era bastante ortodoxo. Vocês sabem que tem uma questão que eu acho que é interessante, até pensando nisso, Luma, que é o seguinte, que é a própria experiência da esquerda portuguesa, né? O Partido Socialista, com o Partido Comunista, enfim, com o pessoal mais à esquerda, e em que medida, num determinado momento, quer dizer, isso para de funcionar, inclusive eu acho que por uma posição do próprio Partido Socialista,
No seguinte sentido, Numa, em que medida, quer dizer, a esquerda, essa esquerda, digamos assim, eleitoral, né, que tem um sucesso eleitoral, a esquerda dos partidos socialistas, e acho que o Partido Socialista Português ele é um bom exemplo disso, desses países mais de centro do que, né, que vão abandonando as suas pautas de esquerda, no seguinte sentido, ô Numa, da ironia, né? Porque, na verdade, o Partido Socialista abandona, né, o projeto ali que teve de um ensaio de rabo, de você ter um projeto mais à esquerda, e, ao fim e ao cabo, acaba com a vitória da extrema-direita, né? Podia ser a síntese da esquerda europeia, né? Não importa se é o SPD, se é o Partido Trabalhista, se é o Partido Socialista Francês, etc, etc. Essa caminhada ao centro que acabou na extrema-direita, né? Podia ser um pouco isso. Eu acho que É, Portugal não foge muito dessa trajetória, não. abandona a representação dos trabalhadores, dos operários e entrega para a E extrema-direita. Essa entrega é a para a extrema-direita. tragédia da Acho que esquerda. Portugal não foge à tradição dos É, socialistas europeus hoje, que, nossa senhora, exatamente. sai de baixo. Vai lá, Numa, uma provocação. Não, com certeza, mas no caso, os portugueses, os socialistas portugueses, são longe de ser os piores. Tampouco os espanhóis. Tá? Se a gente for olhar os socialistas da Península Ibérica, são bem menos neoliberais do que foram seus Não, colegas dos grandes países da Europa Ocidental. Mesmo se, bom, no período mais recente houve uma reação, no caso, por exemplo, da França, porém, como o Partido Socialista na França virou irrelevante em termos de peso político, isso, na você está verdade, falando que o não. Mário Soares era melhor que o Felipe González, é isso? Não digo isso. Estou falando do período, estou É me isso. referindo ao período É recente, negócio de que velho, é isso. Você fica tanto, falando com o velho mesmo essas coisas. Pô, eu concordo contigo. tanto no período, tanto na Espanha quanto em Portugal, nesses últimos anos, pelo menos houve esse esforço de retomada, de recomposição, pelo menos, do estado de bem-estar social, tá? De aumento, como eu falei, do salário mínimo, é muito significativo. Isso não pode ser, para mim, eu confesso que talvez um dos dados mais importantes que a gente possa ter, o aumento de 50% em termos nominais e de 30 e quase 38% em termos reais do salário mínimo, num espaço de 8 anos, é muita coisa. Você não vai Embora ainda encontrar. seja baixo em comparação com outros países da Europa Ocidental, né? Tudo bem, Isso aí. Mas o mas movimento é o Isso aí. ponto importante. é O o movimento exatamente. é importante. O Não, movimento é Você claro, importante. não, concorda eu com o só estou Neumann? pontuando isso Sim, para não perder a noção, posição relativa, né? sim, mas nesse mesmo período você teve uma estagnação do salário mínimo em muitos países, tá? É. Então isso é muito significativo. O problema qual é? É que se a gente for olhar, bom, não entrando muito em tecnicidade, mas se a gente for olhar as fontes de criação de emprego, justamente nesse período que seguiu a crise de 2008 de 2009, o setor gerador de emprego que vai, assim, se a gente pegar, inclusive, os dados entre 2012 e 2023, o setor que mais gera emprego novo, chegando a quase metade do emprego novo gerado, vai ser o setor de turismo. Turismo e serviços turísticos, na verdade, né? Aí, qual o problema desse setor? É um setor que usa muito trabalho precário, ou seja, tem muito trabalho part-time, né? É um setor onde as remunerações vão ser baixas, ou seja, muitas vezes vão se estabelecer no nível do salário mínimo, e pior do que isso, é um setor onde ainda tem, no caso de Portugal, muita informalidade. Então, tem trabalhadores, isso obviamente as estimativas, os números que você vai ter são estimativas, por se tratar de trabalho não declarado, de trabalho informal, não dá para ter assim um número preciso, mas a gente tem uma parcela não negligenciável desses assim do trabalho realizado nesse setor de turismo e também no setor de construção civil, que é trabalho
vamos dizer, informal, o que na Europa, com uma proporção muito mais significativa do que nos outros países europeus. E aí isso se conecta, obviamente, também com a questão dos fluxos migratórios, porque muitos dos trabalhadores que vão aceitar essas condições piores, inclusive aceitar de viver na prática numa ilegalidade, né, do ponto de vista trabalhista, vão ser pessoas de origem estrangeira, tá, que vão ser, na prática, exploradas. Bom, só que isso vai, de facto, alimentar uma xenofobia que se manifesta através da emergência desse Chega, né? Porque se Chega, sei lá, nas eleições de 2022, se Chega fazia menos de 1%, né, dos votos, ou seja, era inexistente. Seria um pulo considerável nesse período, que tem a ver com essa questão, tá? Com a questão, com a designação dos trabalhadores migrantes como bodes expiatórios, da precariedade social, que tem, em particular, esse peso do mercado do trabalho informal e do peso do trabalho part-time. Outra questão que se coloca, de facto, como já enfatizei, é a questão da degradação dos serviços públicos, tá? Outra questão que se coloca com esses fluxos de estrangeiros, aí dessa vez estrangeiros aposentados do resto da União Europeia, que beneficiam de um regime tributário de isenção total, que é percebida como uma injustiça, tá? Além do fato que o aumento, como já foi comentado, dos preços dos imóveis e dos preços dos aluguéis vai colocando muitos trabalhadores numa situação complicada, vai diminuindo, por exemplo, a renda disponível para quando você tira a parte consagrada ao alojamento, ou seja, mesmo com o aumento do salário mínimo tão significativo quanto já mencionei, na verdade, uma parte significativa desse aumento acaba sendo consumida pelo aumento ou do acesso à propriedade ou dos aluguéis. Então, na verdade, isso mostra que o cenário, vamos dizer, o conjunto dos elementos que caracterizam essa política, na sua essência progressista, dos últimos anos, talvez não seja tão positivo quanto poderia ser. Tá? E, nesse sentido, aí não sei, assim, não sei o quanto essa ideia de um Estado que não deveria intervir, por exemplo, no setor imobiliário, que é uma ideia que é muito forte na Europa, particularmente em Portugal, e não sei o quanto isso não é problemático. Se a gente for olhar, uma das soluções seria o crescimento do alojamento social, criação de conjuntos habitacionais financiados pelo Estado. O problema é que isso, como falei para vocês já, isso seria parte do investimento público. Ora, o governo português, o governo centro-esquerda, se comprometeu a não somente não aumentar, mas a continuar diminuindo a parcela, o PIB do investimento público. Então, não consegue fazer esse tipo de projeto. Aí os perigos de aderir aos princípios, em parte pelo menos, aos princípios de austeridade europeus. E nisso, talvez discordasse um pouco dos meus camaradas quanto à existência de um chamado espaço fiscal. Na verdade, os aumentos que eu já mencionei das prestações sociais, o aumento do gasto público em relação ao PIB que a gente observou em Portugal desde 2015, já que Portugal não precisa mais do resgate que precisava no período imediatamente depois da crise financeira e global, na verdade, não tem muito o que poderiam fazer contra os outros países, ainda mais que não se mostraram exatamente virtuosos, entre aspas, virtuoso, nesse quesito, não é que seja a França, a Itália, ou o mesmo assim, os países, Bélgica, os países como se chama, do Benelux,
tá? Então, na verdade, um governo poderia fazer isso. O problema é que eu acho que tem um pouco esse complexo do bom moço, que tinha sido mostrado ainda, de forma ainda maior na década de 2000, entre 99 e 2008, né? Que ela nem tinha a parte transferente, nem tinha o esforço de melhorar a parte do estado de bem-estar social, né? Então, eu acho que, na verdade, só para responder, para terminar a resposta à sua pergunta, Bicalho, eles poderiam ter feito melhor. E, no fundo, eles acabaram. Tudo bem, a questão do escândalo de corrupção, e pode ser, entre aspas, a cereja no bolo, o que ajuda, aquele elemento, a gota de água. Mas, na verdade, tem um contexto mais complexo, que eu tentei expor agora, que, a meu ver, explica materialmente, o que aconteceu. Eu diria para você que tem a Lava Jato, mas tem o Levi também, né? Quer dizer, brincando um pouco com a nossa Pois é. situação. Bastianzinho, gente, olha só, já tem uma hora e 20 já. É engraçado que a gente está querendo fazer esse programa sobre Portugal há um tempão, lembra? Quando teve as eleições, etc. Um programa que a gente já estava um tempão para fazer, né, Baixa? E aí sempre acontecendo alguma coisa. Aí a gente hoje até fez um programa um pouco maior, né? Justamente porque para um pouco cobrir algumas dessas questões que estavam colocadas aí. Gente, eu vou encaminhando aqui o final do programa e, Bastianzinho, eu vou pedir para você dar uma última pincelada aí nesse quadro sobre Portugal, né? Só antes, um brevíssimo comentário, Não, mas de verdade, sobre o que o Numa falou, né? olha Eu não só, sei. não prometa aquilo que você não vai entregar. Não, eu Entendeu? vou entregar, vou entregar, vou entregar. Toda vez que Não, o alguém que vai falar o em breves Numa, comentários o aqui, Numa eu quase que eu desembarco, né? já é um clássico, É né? um clássico, é um Isso é, clássico. na verdade, eu sou vítima do sarcasmo do Eduardo, né? É, breves, não, breves comentários agora é quase Breves que uma comentários obrigação de a ter que 20 falar muito, minutos. né? Quase uma obrigação a falar muito. Não, o que o Numa falou é que me parece que não são só os países grandes, né, da Europa que poderiam, digamos, chutar o balde, tá, em relação a essas regras fiscais da União Europeia, né? Eu não sei, pode ser que ele tenha razão, tá? Pode ser que ele tenha razão. Dá um pouco a sensação de que países menores, para países menores, isso ficaria um pouco mais complicado, ou pelo menos eles, se em algum momento eles precisassem, mais adiante, eles sofreriam retaliações, tá? Mas, enfim, a ver, pode ser, tá? Agora, sobre o fenômeno político, né, dessa ascensão do Chega, eu achei interessante que eu li recentemente num jornal português, depois eu fui ver que também isso saiu no Valor Econômico aqui no Brasil, tá? Um intelectual, um professor, na verdade não me lembro agora exatamente qual o ramo dele das ciências sociais, na Universidade de Oxford, que falou o seguinte, né? Quer dizer, que o que houve, uma dimensão desse fenômeno político é uma perda de vergonha, né? Quer dizer, é claro que as novas adesões e devido à conjuntura, em particular econômica, portuguesa, que aderem a esse tipo de discurso, tá? Esse tipo de plataforma política. Mas também há, vamos dizer, as viúvas do salazarismo, tá? Que estavam escondidos porque era constrangedor, quer dizer, isso na linguagem coloquial era queimar o filme, né? Exaltar o Salazar, quer dizer, até recentemente, né, o pessoal que sentia saudades do salazarismo ficava muito, se resguardava muito, tá? E agora, na verdade, houve uma liberação da palavra e também uma liberação para esse tipo de exaltação. E nesse contexto, tá, da perda de vergonha, eu acho que há um elemento de similaridade com o Brasil, tá? Os saudosos da ditadura militar brasileira, que também agora recentemente completou, né, 60 anos, né, do golpe civil-militar, eles estavam aí,
mas estavam quietos, né? Era desgastante, ninguém queria tocar muito no assunto. E, mais recentemente, essa, é, esse tipo de manifestação, de percepção política que estava contida, né, velada, é, veio à tona, tá? E aí, por exemplo, eleitoralmente, tá? O que aqui no Brasil, pensando em particular no Brasil, quer dizer, antes, quando houve aquela dobradinha, aquela disputa PT-PSDB, eles não tinham um candidato para chamar de seu, né? Muito provavelmente votavam nos candidatos do PSDB, tá? Mas meio a contragosto, né? Com o Bolsonaro encontraram um candidato para chamar de seu, tá? E talvez haja algo análogo, tá? Nesse sentido da votação do Chega em Portugal, tá? Última observação mesmo, você sabe que o tal do André Ventura, né, que é essa figura mais proeminente do Chega, era comentarista esportivo, Bicalho. Pois é, mas é isso, com isso eu realmente encerro. E acho que fui breve, espero eu. Bastianzinho, o professor é o Francisco Pereira Coutinho, que fez esse comentário sobre perder a vergonha e votar na direita, né? Ele é Tá. professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Só para. Não, então foi similar, mas tem um professor de Oxford português É, que está, então, inclusive, lançando um livro, acho que lá em Portugal, que acho que o título é algo parecido com Perda da Vergonha. mas, na verdade, essa ideia, né, de que, na verdade, as pessoas perderam a vergonha de votar na direita não tem lá muita originalidade, né? Você encontra várias interpretações, inclusive aqui no Brasil, né, É negando verdade, isso, mas isso né? acho que ganha mais peso em países que experimentaram regimes ditatoriais há não muito tempo. Como nós, né? Se a gente for pensar É dessa isso, forma mas é também, né? isso, Pô, é isso, Argentina, é isso, nós, vai é pegando, isso, não é? é isso, exatamente. Numazinho, Bastazinho, beijaço, brigadão por ter participado aí dessa nossa mesa, um assunto Portugal, que é um assunto bem legal. Numa Mazati, estou deixando o. Lembra aquela discussão entre o valoroso Eduardo Costa Pinto e o Pradinho para ver quem dava a última palavra? Hoje eu vou deixar para o Prado dar a última palavra. Vai lá, Mazati. Não tenho a menor pretensão de dar a última palavra, não. Mas vou, nesse caso, fazer os comentários finais, é ótimo. Não, você não vai, Não o sei Numa se... tem que falar ainda. Desculpe. Então fala, O Numa. senhor espere a sua vez, meu Eu Deus. espero aqui com muita Vamos calma, esperar os zelo, breves comentários do respeito, Numa e É, para vamos depois os ele agora para breves os fala. breves comentários do comentários do Numa. Numa. Vamos lá, Vamos lá, Numa. Numa. Bom, na verdade, a gente que o programa já foi longo, a gente falou bastante, então vai ser breve mesmo, Gente, eu né? quero saber o dia que o Numa fala assim: não vai falar porra nenhuma, não. Não é isso? Chega. Não para essas provocações, vocês ficam me humilhando aqui. Vão uma merda vocês todos. Não vão O falar dia da porra nenhuma. revolta, né? Sai do programa, ele fecha o programa no meio do O dia do programa, Supremo. no meio da edição. Não, eu só queria dizer o seguinte, que Portugal, pelas suas características, assim, dizer é um país que, de fato, tem uma estrutura econômica muito menos diversificado do que a gente poderia observar em outros países nos países grandes da União Europeia ou nos países do norte da Europa, tá? Mas, apesar do que a gente, assim, dos problemas que a gente sublinhou, Portugal poderia muito bem ser uma economia de serviços de assim, não de alto valor adicionado, mas de serviços diversificados, né? Se e ter algum tipo de desenvolvimento industrial, se as políticas de integração produtivas que caracterizaram a construção europeia, pelo menos até a década de 70, tivessem sido preservadas. O problema é que Portugal entrou na União Europeia, enfim, na época, a Comunidade Econômica Europeia, em 86, no momento onde já houve uma reversão. Então, mesmo se Portugal se beneficiou enormemente em termos de
construção de infraestrutura, por exemplo, e também em termos macroeconômicos, em termos de demanda efetiva, por conta desses fundos europeus, para promover um catch-up, uma convergência da economia portuguesa em relação às mais avançadas. E óbvio que Portugal não foi integrado produtivamente como foram os países fundadores e pioneiros da construção europeia. Ainda mais, ainda por cima, Portugal sofreu, até em termos de amplitude, de transferências de fundos europeus da entrada dos países da Europa Central Oriental, que tem um nível, tinham, quando entraram, continuam tendo um nível de renda per capita bem inferior à de Portugal, tá? Na maior parte dos casos, bom, tem algumas exceções, a Eslovênia, por exemplo, mas um peso pequeno, então, e de fato, as perspectivas de Portugal em termos de crescimento, como eu falei, elas passam pelo Estado. Não tem jeito. Tá? Não vai ser o Estado, eventualmente, exportações, mas exportar o quê? Essa é a grande questão. É muito mais complicado promover uma mudança da estrutura produtiva e, de qualquer forma, essa mudança na estrutura produtiva sem uma participação pesada do Estado, não vai acontecer. Então, vamos dizer, a equação é simples. Ou você consegue, e tem um governo que vai ter um Estado suficientemente corajoso para estimular, aumentar muito o gasto público, o que fez, em parte, esse governo socialista por 8 anos, como eu falei, na parte social, na parte de transferências, que acabou tendo um efeito em termos de demanda efetiva, em termos de investimento induzido, um efeito também sobre a construção civil, que não se limitou só ao efeito positivo do crescimento do turismo, porém, faltou a parte de investimento público. E, na verdade, desde o fim de 2014, ou seja, desde que terminou a ajuda de emergência de 78 bi, que tinha sido outorgada a Portugal, ou seja, desde 2015, você tem uma capacidade muito maior do Estado português, se houver a vontade política de fazer isso. Se houver, por exemplo, o diferencial das taxas de juros dos títulos do governo português, que ficaram em relação aos grandes países europeus, como França ou Alemanha, que tinham ficado acima de 15%, no auge da crise, caíram para 0,15%, 0,2% depois de 2015. Então, como Portugal, na verdade, não precisaria de um plano de resgate, de uma instância, as autoridades europeias têm as mãos atadas, não poderia fazer nada contra Portugal. Inclusive, não fizeram nada em relação ao aumento em si do gasto público. Como falei, o gasto público total aumentou por conta desse esforço na área social. Faltou a parte de investimento. E faltou coragem, a meu ver, para promover essa coragem política, para promover esse gasto de investimento público. Mas, bom, é um tema, na verdade, de pesquisa, é um tema que pode ser, obviamente, objeto de opiniões divergentes. Valeu, Numa. Bastazinho, eu estava pensando aqui que o Numa ia fazer que nem o Paulo Soares, né, o amigão que no meio de um bate-boca lá com o Zé Trajano, né, no linha de passe, levantou e foi embora. E não voltou. Isso. Eu ia evocar esse exemplo da velha ESPN, Da né? velha ESPN. ESPN do Trajano, saudosa, né? Saudosa ESPN do Trajano. ESPN. O amigão se aborreceu com o Trajano, foi embora. E não voltou, né? Ele foi lá, achava. Não voltou. Agora, quem está aqui sempre presente, né? Que Agora, nunca só nos uma coisa disso que o Luma abandona. falou, que no fundo, depois pensando sobre o que ele tinha dito, né, eu entendi que o que ele queria dizer é que o problema era a falta de coragem, né? Então foi bom que ele usou, inclusive, esse termo. E acho que seria até pior, por exemplo, para um país como a Itália, um país, uma economia que tem uma dimensão maior A de Portugal. do que a portuguesa, né? Mas E que basta, aceita as regras. quem nunca nos abandona é o nosso grande decano. Vai Claro. lá, decano, encerra o botiquim, Vou terminar. A gente já encerra o falou show, a muito festa hoje. hoje. Suas palavras É, finais e definitivas. nós já falamos muito hoje. Eu acho que
não, 60 anos do golpe militar, né, agora em março, e 50 anos da Revolução dos Cravos. Então, pelo menos para mim, é impossível comentar sobre a economia, sobre a sociedade portuguesa, sem um certo grau de envolvimento, né? Não dá para ter um completo distanciamento acadêmico ao falar sobre esses assuntos. Essas relações, inclusive cultural, de Portugal com o Brasil são muito grandes, até por experiência, né, que, como eu, por razões acadêmicas, viveu um momento da vida da Europa, quando ia a Portugal, me sentia muito próximo de casa. Então, essa relação que nós temos é um país europeu, por outro lado, mas, por outro lado, é um país que nós temos uma identidade muito grande. Então, por outro lado, não dá para se esquecer que os extremistas de direita europeus são apoiadores também da nossa extrema-direita, né? Tiveram aí agora, são muito próximos, então há um intercâmbio grande entre eles. Então, eles não são melhores que a nossa extrema-direita. A extrema-direita portuguesa, como era o antigo regime português, é indescritivelmente ruim, é muito bruta, precária, e não dá para esquecer isso quando nós pensamos nessa ascensão da extrema-direita portuguesa. E, em contrapartida, embora eu concorde com muitos argumentos trazidos pelo Numa, eu continuo achando que, em Portugal, tal como no Brasil, né, a esquerda no poder tem uma imensa dificuldade de implementar políticas de esquerda. É claro que é muito melhor do que governos de direita, sempre procura fazer alguma coisa, mas sempre gera uma certa decepção quando se espera mais do que ela é capaz de dar, que ela é capaz de entregar. Isso é um sentimento que nós temos muitas vezes no Brasil e que eu acho que isso também ocorre na esquerda portuguesa e da europeia quando chega ao poder também. Então, agora eu queria chamar a atenção que Portugal tem uma coisa que eu entendo que o Brasil deveria resgatar, que é a proximidade que Portugal tem com o mundo lusófono, especial africano. Isso é uma presença muito grande. Claro, tem um passado colonial com toda a história das guerras coloniais, mas no Brasil, no momento, inclusive, que nós procuramos, de alguma maneira, enfrentar o nosso passado escravista, né? O número de afrodescendentes que nós temos no Brasil, se é uma coisa que nós deveríamos aprender com Portugal, é, de alguma maneira, resgatar esses laços fortes que nós temos que é uma herança da lusófona com o mundo português. Eu lembro que é interessante que é bom até falar para o pessoal mais jovem que, apesar de todos os problemas da ditadura militar, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo do MPLA em 1974, no governo Geisel. Quer dizer, havia Angola, né? Em Angola. em Angola, havia uma percepção de que é muito interessante, a direita hoje consegue ser muito mais precária do que, inclusive, a terrível. Não passa o pano da direita que você tinha durante o período militar. Ela era mais nacionalista do que essa, que é mais vinculada ao neoliberalismo. Mas, de alguma maneira, nós temos ainda muita dificuldade de resgatar esses laços com Moçambique, com Angola, com Guiné-Bissau, com Macau, né? Toda essa herança que os portugueses, de certa maneira, deixaram e que nós compartilhamos, né, pela influência comum. Então, é isso que eu queria deixar, lembrar, olhar, de certa maneira, o que está acontecendo lá e lembrar também que nós deveríamos, aliás, um programa que nós devemos fazer também o mundo lusófono, a economia atual, o que está acontecendo, pegar o caso da África, e o que existe, o que se mantém,
e o que está sendo perdido no decorrer desse período. Acho que é isso. Obrigado, Pradinho, obrigado ao Numa, obrigado ao Baixa, obrigado a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos acompanham, né, nessas discussões. E combinando se encontrar aqui no canal, né, do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto-circuito. O curto-circuito é outro programa, né, para vocês verem como é que a gente está fazendo coisas nesse mundão de Deus, né? Ó, tem um 1 da manhã curto-circuito, também, né? tem um curto-circuito muito bom sobre a transição energética alemã, vocês podem procurar lá no canal. Mas aqui no nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né? E Pradinho, para terminar, as palavras lá do grande Zeca Afonso, não é isso? Grande Vila Morena, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó José cidade, Afonso. isso, José Zeca Afonso. Afonso. É. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, né? E com essa música tocada na Rádio Renascença, você deu o sinal para Revolução dos Cravos em 1974. Um beijão em todos e todas e nos vemos, né? Vida que segue e se cuida.